Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado na verdade! Muito bom, mais um Ligado na Verdade, podcast da Rádio Ceará FM 102,7. Muito obrigado você que está com a gente pelo seu radinho, você que está em casa, pela internet, no seu trabalho, onde quer que você esteja, Deus abençoe sua vida. Nosso amigo Inácio José não estará participando hoje do podcast, mas o nosso comentarista está aqui pronto para trazer a verdade aos nossos corações, e a verdade é a Bíblia. Falando em Bíblia, será que a Bíblia é toda correta? Será que há erros na Bíblia? É importante crer na inerrância bíblica, ou o cristão ele pode negar a inerrância da Bíblia? Pastor Isaac Sales, prazer em recebê-lo novamente aqui no podcast. Prazer é todo meu, João Lucas. Estamos aí para falar sobre esse assunto muito importante. Com certeza. E eu diria, já respondendo a sua primeira pergunta, que um cristão de verdade precisa crer na Bíblia como um livro sagrado que não contém erros, né? Do início ao fim, ela é palavra de Deus, né? Que inspirou homens a escreverem, e hoje a gente pode ler a palavra de Deus através da Bíblia. Mas, pastor, por que é tão importante crer na inerrância bíblica? Antes de você responder, apenas em 10 segundos ou 20, se apresente aí para os nossos ouvintes se lembrarem do pastor Isaac. Bom, eu sou o pastor Isaac, tenho 28 anos, sou casado com a Natália, sou pai da Abigail e também pai da Heloíse, que está vindo aí. Olha aí, parabéns. Minha esposa está grávida, quase 6 meses. E o meu ministério tem se concentrado aqui na cidade de Sobral. Plantamos uma igreja recentemente e temos pastoreado essa igreja. Sobral, no Ceará, para você que está aí acompanhando a gente em qualquer estado do Brasil ou fora do Brasil. Meu amigo pastor Isaac, então, por que é importante crermos que a Bíblia não tem erros? É importante porque a Bíblia, ela fala sobre salvação, ela fala sobre Jesus Cristo, e se você começar a duvidar de certos pontos da Escritura, a sua fé, os fundamentos da sua fé, eles vão ruir. Então você está crendo em mentiras, em dúvidas, em coisas que possivelmente possam ter sido alteradas. Então, que sustentação a tua fé vai ter? Que propósito a tua vida vai ter? Ela vai ruir. É interessante observar, pastor, que algumas pessoas que se dizem seguir a Jesus, até mesmo professores de teologia e talvez até pastores, né, dizem, a Bíblia tem erros, a Bíblia é cheia de metáforas, não é que Jesus ressuscitou de verdade, ali é uma metáfora tal. Pastor, podemos crer na literalidade da Bíblia quanto aos acontecimentos históricos e quanto também aos ensinamentos, né, ali sobre honrar a Deus, amar a Deus, enfim. Com certeza. A gente precisa analisar o seguinte: a Bíblia, ela possui gêneros literários que envolvem metáforas, que envolvem figuras de linguagem. Com certeza. A gente precisa começar por aí. Analisar qual o gênero literário que nós estamos tratando. A Bíblia, ela é recheada de gêneros. Uhum. Ela tem poesia, ela tem profecia, mas ela também tem narrativas históricas. E as narrativas históricas, elas precisam ser entendidas como narrativas literais de eventos históricos que ocorreram no passado e que precisam ser entendidos e interpretados dessa forma. A Bíblia, quando ela quiser ser interpretada como uma figura de linguagem, ela vai deixar muito claro os sinais, né, de figuras, de comparações, de metáforas, como nas profecias ali no Apocalipse existem alguns tipos de figura de linguagem, como no Antigo Testamento, alguns gêneros como poesia, nós vamos encontrar isso. Mas, por exemplo, nos evangelhos, né, nos 4 evangelhos ali, por exemplo, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar eventos sendo narrados por testemunhas oculares, por pessoas que estavam presentes, ou então por pessoas que foram atrás de colher essas informações por meio de testemunhas oculares. Então são eventos históricos que estão sendo narrados ali.
Interessante observar que os evangelhos, você mencionou aí, né, os evangelhos, eles não têm características de que o autor esteja mentindo, porque a gente não vê ali indícios de um autor com segundas intenções querendo ter alguma vantagem. Pelo contrário, a gente vê muita sinceridade ali quanto aos acontecimentos históricos. Exatamente. Por exemplo, a gente pode citar aqui o evangelista Lucas, né? No início do seu evangelho, ele fala que se dedicou a elaborar um relato de fatos históricos conforme tinham sido transmitidos pelas testemunhas oculares. Uhum. Então ele não estava falando de mitos, contos de fadas, lendas. E outra, em alguns momentos do texto do Evangelho de Lucas, ele coloca o testemunho de pessoas que na época, para o contexto, não eram testemunhos tão válidos, como, por exemplo, o testemunho de mulheres. Uhum. As mulheres foram as primeiras testemunhas acerca da ressurreição de Jesus. Se ele quisesse fazer um relato fake para dar mais confiança às pessoas da época, ele não utilizaria mulheres para asseverar esse fato, né? Ele em nenhum momento, por exemplo, bajula o Império Romano, porque o interesse dele não é esse. Não é cultivar ali a confiança das pessoas de um modo falso, mas é mostrar exatamente como aconteceram os fatos. E se ele fosse querer justamente agradar, ele não iria colocar os religiosos da época como os vilões ali, né? Porque os evangelhos mostram, né, os religiosos como hipócritas, né? Pelo contrário, ele iria levantar a bola deles para talvez tentar, né, ter algum apoio. A gente vê realmente um relato assim, com muita sinceridade quanto aos fatos. Agora, pastor, nós temos indícios históricos que os evangelhos foram escritos realmente no 1º século, ali bem pertinho onde nós cremos que Jesus nasceu? Pronto. Talvez esse seja um dos pontos-chave, porque quando as pessoas muitas vezes querem criticar a fidelidade da palavra de Deus, né, a inerrância da palavra de Deus, alguns vão dizer assim, ó, e como é que eu sei que pessoas ao longo da história não adulteraram a Bíblia? Como é que eu sei que esses escritos aí são lá do 1º século ou não foram inventados por homens depois para criar essas histórias, né? Algumas pessoas vão falar isso, né, de que ao longo da história alguns monges fanáticos decidiram mudar a Bíblia, né, para que as coisas combinassem e então favorecessem ali a igreja, alguma coisa do tipo. Cara, mas por alguns motivos a gente pode combater muito fácil isso. A primeira coisa é que existem muitos manuscritos do Novo Testamento, por exemplo. Existem também do Antigo. Mas existem muitos manuscritos e muitas porções. Chegam a cerca de 6.000 manuscritos. Para a gente comparar, né, por exemplo, escritos de Aristóteles, de Heródoto, esses poetas aí, né, antigos, você não consegue passar de 10 manuscritos. É muita coisa. E a gente consegue analisar, né, por uma ciência que estuda esses manuscritos, que é chamada de crítica textual, que esses manuscritos mais antigos chegam a datar do século I, né, ali 120 depois de Cristo. Algumas cópias a gente consegue. E para escritos, por exemplo, desses poetas, a gente, por exemplo, encontra escritos de Aristóteles, o mais recente foi copiado 1.400 anos depois do original de Aristóteles. E a gente encontra do Novo Testamento só 120 anos depois, né, dos escritos originais. Com certeza a gente não tem os originais em nossas mãos, né, são muito antigos, mas a gente encontra cópias muito próximas desses originais. A gente encontra também cópias de traduções em outras línguas, né, como o siriaco, o copta, o latim. Então, se esse pessoal quisesse deturpar e adulterar, primeiro que eles iam ter que encontrar esses 6.000 manuscritos e adulterar todos eles para combinar um com o outro. Iam ter que procurar essas outras traduções em outra linguagem. E também era muito comum os pais da igreja ali no 1º século fazerem cópias e citações e comentários do Novo Testamento. Tem até um teólogo que vai dizer que se a gente juntasse só as citações dos pais da igreja, né, feita ali no 1º século, a gente poderia reproduzir mais de 95% do Novo Testamento. Então, se essa galera quisesse adulterar a Bíblia, eles teriam que adulterar os mais de 6.000 manuscritos, as cópias em outras línguas e ainda os manuscritos e comentários dos pais da igreja.
Então não tem como fazer isso, é absurdo, cara. Exatamente. Eles teriam que combinar tudo pra se encaixar ali na sua narrativa. E não, a narrativa bíblica é sólida, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, e ela tem uma narrativa principal acerca da redenção por meio de Jesus Cristo, né? Interessante observar que até mesmo ateus estudiosos, né, estudiosos da história, eles não negam assim que de fato é um conteúdo histórico, foi escrito no primeiro século, mas por que eu tenho que crer que ali vem de Deus? Pronto. Aí é outro ponto importantíssimo. Ela não é só um escrito histórico, mas é um escrito sobrenatural. Ela fala, por exemplo, de profecias muito específicas que foram sendo cumpridas ao longo da história e algumas outras ainda vão ficar para um cumprimento no futuro, né? Eu não estou falando aqui de profecias generalistas, estou falando de algo muito específico. Eu vou dar só um exemplo. Lá no Salmo 22, você encontra um autor falando mais de 1000 anos atrás, mais de 1000 anos antes da crucificação de Jesus, sobre detalhes da crucificação de Jesus. Assim como aconteceu há 1000 anos depois que ele escreveu. Então é algo assim, sobrenatural mesmo. A gente consegue ver a mão de Deus ali, Deus movendo a história e movendo esses homens a escrever esse tipo de coisa. Ela fala, por exemplo, de milagres, de curas, que foi vista e testemunhada por muitas pessoas, né? Então é um livro mais do que histórico, é um livro sobrenatural, um livro que fala de profecias e de milagres, né? E como o cristão deve, digamos, usar a Bíblia no dia a dia? A Bíblia, ela fala acerca de Jesus Cristo de modo principal. E Jesus Cristo é o ponto central do Evangelho. Só que o Evangelho, ele tem implicações práticas para todas as nossas áreas da vida. O nosso trabalho, os nossos estudos, como a gente cuida da nossa família. A gente, em primeiro lugar, não deve encarar a Bíblia como um livro de regras e moral. A gente precisa encarar a Bíblia como um livro que fala de salvação, que fala acerca dos nossos pecados e fala acerca do reino de Deus e da redenção por meio de Jesus Cristo. Mas as implicações, né, as consequências disso, nos orientam a andar de modo a agradar a Deus. Por isso que a gente precisa devorar, né? A gente precisa conhecer cada vez mais a palavra de Deus, a verdade acerca de Jesus Cristo, porque o verdadeiro relacionamento com Deus, ele passa por isso. Jesus vai falar, né, que conhecê-lo, né, conhecer a verdade é ter um relacionamento com ele, né? Então a gente precisa estar lendo a Bíblia todos os dias, porque a palavra de Deus vai prometer que ela se renova, ela nos dá promessas, ela nos enche de esperança, ela nos encoraja e ela nos ajuda a entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Pastor Isaac, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Queria deixar você à vontade para acrescentar alguma coisa. Fala o que você quiser aí dentro deste assunto tão maravilhoso que a gente tratou neste podcast. Pronto, eu queria finalizar destacando o seguinte: às vezes, principalmente os jovens, quando entram na faculdade, são bombardeados, né, com argumentos, né, que vão querer destruir a Bíblia e a veracidade da Bíblia, e muitas vezes eles não têm essa base sólida para se manter firmes, né? E às vezes eles dizem assim, não, eu creio na Bíblia porque eu sempre fui criado assim, os meus pais me ensinaram assim, ou então vão dizer, não, eu creio na Bíblia porque eu experimentei e deu certo para mim. Então é a minha verdade, você fica com a sua, eu fico com a minha. Mas a gente pode dar uma resposta mais segura. A gente pode dizer que cremos na Bíblia porque ela é um acervo confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares, e elas nos relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento a profecias específicas e alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. Então a gente pode ter essa plena convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela move as nossas vidas. A gente não precisa temer os argumentos dos adversários, das pessoas que querem destruir a Bíblia. A gente pode confiar nisso plenamente. Muito bom. Pastor Isaac, muito obrigado. Mais uma vez, mais uma participação. A gente fica muito feliz e que tenhamos outras oportunidades aí para estudarmos este livro tão maravilhoso e verdadeiro. Muito obrigado. Amém. Estamos juntos e estou à disposição. E este foi mais um Ligado na Verdade. Até a próxima, se Deus assim permitir. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.